Se a ética e a moral se contentassem em interpretar diferentemente os mesmos preceitos, sua distinção seria apenas teórica, mas não é nada disso. Spinoza, em toda a sua obra, não cessa de denunciar 3 espécies de personagem: o homem das paixões tristes, o homem que explora essas paixões tristes, que precisa delas para estabelecer o seu poder, e, enfim, o homem que se entristece com a condição humana e as paixões do homem em geral, que tanto pode zombar como se indignar. Essa mesma zombaria constitui um mau risco. O escravo, o tirano e o padre, trindade moralista. Nunca, desde Epicuro e Lucrécio, se mostrou melhor o vínculo profundo e implícito entre os tiranos e os escravos. O grande segredo do regime monárquico, diz Spinoza, e seu profundo interesse consistem em enganar os homens, dissimulados sob o nome de religião, o temor ao qual se quer acorrentá-los, de forma que eles combatem por sua servidão, como se fosse sua salvação. É que a paixão triste é um complexo que reúne o infinito dos desejos e o tormento da alma, a cupidez e a superstição. Os mais ardentes, ao aceitarem qualquer tipo de superstição, não podem deixar de ser aqueles que desejam de forma mais imoderada os bens exteriores, diz Spinoza. O tirano precisa da tristeza das almas para triunfar, do mesmo modo que as almas tristes precisam de um tirano para se prover e propagar. De qualquer forma, o que os une é o ódio à vida, o ressentimento contra a vida. A ética de Spinoza traça o retrato do homem do ressentimento, para quem qualquer tipo de felicidade é uma ofensa e faz da miséria ou da impotência sua única paixão. Os que não sabem fortificar os espíritos dos homens, mas sim deprimi-los, esses são insuportáveis para si mesmos. Daí que muitos tenham preferido viver no meio dos animais a viver entre os homens. Como as crianças e os adolescentes que não podem suportar de ânimo igual as censuras de seus pais se refugiam no serviço militar. Eles preferem os inconvenientes da guerra e a autoridade de um tirano, as comodidades da família e as ademoestações paternas, e suportam que lhes imponham qualquer carga, desde que se vinguem dos pais. Há, efetivamente, em Spinoza, uma filosofia da vida. Ela consiste precisamente em denunciar tudo o que nos separa da vida, todos esses valores transcendentes que se orientam contra a vida, vinculados às condições e às ilusões da nossa consciência. A vida está envenenada pelas categorias do bem e do mal, da falta e do mérito, do pecado e da remissão. O que perverte a vida é o ódio, inclusive o ódio contra si mesmo, a culpabilidade. Spinoza segue passo a passo o terrível encadeamento das paixões tristes. Em primeiro lugar, a tristeza em si, a seguir o ódio, a aversão, a zombaria, o temor, o desespero, a piedade, a indignação, a inveja, a humildade, o arrependimento, a abjeção, a vergonha, o pesar, a cólera, a vingança e a crueldade. A sua análise é tão profunda que consegue encontrar, até na esperança e na segurança, o grão de tristeza que basta para fazer dela sentimentos de escravos. A verdadeira cidade propõe aos cidadãos o amor da liberdade, de preferência a esperança das recompensas, ou mesmo a segurança dos bens, pois é aos escravos, não aos homens livres, que damos recompensas por boa conduta. Spinoza não é daqueles que pensam que uma paixão triste tem algo de bom. Antes de Nietzsche, ele denuncia todas as falsificações da vida, todos os valores em nome dos quais nós depreciamos a vida. Nós não vivemos. Mantemos apenas uma aparência de vida. Pensamos apenas em evitar a morte e toda a nossa vida é um culto à morte.